Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Conversas dedicadas ao financiamento europeu para a cultura, para as artes e para a criatividade. Hoje tenho comigo o Carlos Ramos, que é diretor e programador do Festival de Cinema Indie Lisboa, um projeto financiado pela Europa Criativa no seu subprograma Mídia. Bem-vindo, Carlos. É um gosto ter-te aqui. Olá, Francisco. Obrigado pelo convite. Olha, para abrir aqui a nossa conversa, eu falei neste projeto em concreto, mas não é o único projeto que vocês têm com financiamento. Se calhar começávamos justamente por aqui e talvez por este projeto específico. Queres explicar um bocadinho de que é que se trata? Sim. Sim, este é o principal e o que nós temos há mais tempo. Atualmente temos outros projetos a decorrer, mas este é o principal. O Festival de Indie Lisboa acontece desde 2004 e é atualmente financiado pelo programa da Europa Criativa, na vertente mídia, já há vários anos. Entretanto, é bastante recente, há cerca de quando foram os últimos resultados, agora para o próximo biénio fomos também fomos apurados para financiamento, portanto as edições de 2024 e 2025 vão estar dentro desse apoio. O Festival Indie Lisboa é um festival de cinema generalista, que acontece habitualmente no final de abril, início de maio, apesar de em 2024 haver aqui um desfazamento de um mês, vai ser no final de maio, por causa das comemorações do 25 de abril, e acontece em vários espaços de Lisboa, durante 11 dias, nas salas de cinema que existem, conhecidas, a Culturgesto, o Cinema São Jorge, o Cinema Ideal, a Cinemateca, e durante esses 11 dias traz filmes que dificilmente são vistos em sala fora da época do festival, uma série de secções, depois podemos detalhar mais, desde secções mais ligadas à formação do público infantil e juvenil, até ao apoio ao cinema português, etc. É claro que no vosso caso já fazem isto com alguma prática, não é a primeira vez que submetem uma candidatura a esta componente de festivais de cinema do programa Mídia. O que é que eu queria vos perguntar? Como é que tudo isto nasceu? Como é que conseguiram, digamos, dar o primeiro passo e assegurar uma candidatura a um programa de financiamento europeu? Sim. Portanto, nós começámos o festival ainda sem financiamento europeu, portanto, com base noutro tipo de financiamentos também públicos e privados. Eu não recordo exatamente o ano em que começámos, já foram alguns anos. São precisos alguns critérios para nós podermos concorrer, não só a nível da dimensão do festival, do número de filmes que o festival passa, do número de filmes, depois há uma série de estatística e de indicadores que temos que cumprir para podermos ser apoiados pelo programa, a nível o principal, este programa de apoio em particular é dedicado a festivais individuais e tem como missão principal a promoção e divulgação do cinema europeu. Portanto, sermos apoiados por este programa obriga-nos a alguns indicadores que temos que cumprir a nível do número de filmes europeus que temos que passar no festival. E filmes europeus não nacionais. Ou seja, os filmes portugueses contam para certos indicadores, mas para outros não contam. Há também uma obrigatoriedade de diversificação dos países, principalmente um olhar forte para países de baixa produção. Pronto. E os critérios foram mudando ao longo do tempo. O programa atual mudou na edição passada, portanto, em 2021, concorremos e fomos apoiados para 2022, 2023. As regras mudaram. O programa era anual, passou a ser bianual, ou seja, apoia 2 anos para um biénio, e mudou um bocadinho a forma como se calculam alguma estatística dos filmes europeus e deu uma primazia também a aspectos ligados à sustentabilidade, à igualdade de género e equidade de género, etc. Mas a primeira vez que concorremos aos apoios, depois de conseguirmos que o festival crescesse para uma certa dimensão, nós estamos a falar que o festival começou em 2004, passou cerca de 30 e tal filmes, não é? Nós passamos atualmente quase 300 filmes. A última edição passámos os 300 filmes. Portanto, com esse crescimento natural, com as edições, no momento em que pudemos concorrer, e fomos apoiados logo na primeira edição, e temos mantido esse apoio até aos dias de hoje. É curioso.
focaste dois dos aspectos que eu ia justamente ilustrar, porque são coisas complicadas, designadamente no que toca às parcerias. Quando falamos de projetos europeus e o Europa Criativa em particular, há sempre esta questão de termos parceiros, não é? Num determinado número. Como é que vocês resolvem essa questão? Como é que chegam aos parceiros? Neste caso é tão exigente porque a regra manda que 50% da programação seja filmes de obras ou obras não nacionais e que a programação tenha pelo menos 15 países, não é? Como é que vocês se organizam neste contexto dos parceiros para chegarem a este requisito? Nós aqui, a nível do festival, deste apoio particular do festival individual, como estamos a falar principalmente destas obras, destes filmes, nós trabalhamos de várias formas. Portanto, nós temos um conhecimento muito grande do meio europeu, do cinema que vai sendo feito. Nós próprios trabalhamos em algumas, como consultores em algumas entidades também, mas principalmente trabalhamos muito próximo de institutos de cinema dos vários países. Tentamos chegar aos filmes que são feitos e que são distribuídos ou anunciados por os vários institutos de cinema, uma vez que nós trabalhamos principalmente com filmes muito recentes, ou seja, para a edição 2024, são filmes que tenham sido terminados em 2023 e 2024. É um dos critérios do festival, podiam ser outros, mas é esse o critério. Que não é um critério necessariamente do programa de apoio. Não, eu posso ter um festival com filmes mais antigos europeus, o que interessa é a circulação de cinema europeu. O critério do festival é nosso de filmes mais recentes, apoio a primeiras, segundas e terceiras obras. E trabalhamos principalmente com institutos, com as escolas de cinema europeias, com a ECAL, a ED, a Frenois, em França, muitas escolas, e muito também com base nas parcerias com festivais de cinema europeus, principalmente. Há uma grande mobilidade dentro da Europa, principalmente os programadores que circulam entre festivais, networking, para conhecer produtores, distribuidores, realizadores, etc. E há este trabalho ao longo do ano todo, apesar do festival ser focado aqui em final de abril, início de maio, a programação faz mais ou menos durante o ano todo. Não é? Nós estamos sempre em trabalho a nível de pesquisa, de procura de novos filmes, e outra coisa bastante importante é acompanhar o desenvolvimento de projetos, quer na fase de argumento, quer na fase de pré-produção. Há dentro desta mobilidade muitas visitas. Nós fazemos cá para os filmes portugueses, que são as Lisbon Screenings, ou seja, mostrar a programadores internacionais que convidamos para vir cá novos filmes portugueses que estão a ser feitos e que não estão acabados, mostrar em primeira mão. E nós somos convidados também lá para fora, durante estes festivais, para também conhecer filmes de outros países em primeira mão. Portanto, há todas estas sinergias entre festivais, institutos, escolas de cinema europeia que fazemos parte. A palavra mágica do networking, não é? Sim. Neste contexto, e porque também é sempre uma questão que me colocam, há algum receio do processo de candidatura, que seja bastante exigente, e depois também uma exigência que existe no processo de gestão. Para ti, ou para vocês, para a tua equipa, o que é mais doloroso? O processo de candidatura, que agora já vimos que é de 2 em 2 anos, ou depois a fase de gestão? Como é que vocês se organizam internamente? O prazo de candidatura tem ali aquele momento. Nós temos a sorte de termos sido apoiados há muito tempo. Portanto, já cada vez que há uma candidatura nova, elas não têm assim mudado assim tanto. Mudaram agora no último, em 2021, e tive que haver uma grande readaptação aos critérios do concurso. Mas, por exemplo, esta nova edição já foi muito semelhante à da edição passada. E então, isso, para quem já fez uma candidatura, foi apoiada, está mais ou menos dentro dos objetivos e limites. Nós recebemos sempre o feedback da candidatura anterior, o que é que temos que melhorar, o que é que está bom, o que é que podemos melhorar. É um processo de contínuo de melhoria. Portanto, o processo de candidatura é trabalhoso, mas eu diria que é mais complicado quando as regras mudam, os critérios mudam, e então aí é um trabalho muito exaustivo de preparação. Quando se mantém mais ou menos igual, é mais leve. Mas é um trabalho, a candidatura é feita online, por isso num formulário, bastante extensa, a cumprir uma série de critérios. O processo de gestão
É também complicado, mas acaba por ser o nosso dia-a-dia do festival. Portanto, está diluído no trabalho do festival, porque esta candidatura de apoio a festivais é, na verdade, um cofinanciamento do festival. O festival decorre, independentemente se nós não recebêssemos a candidatura, o apoio, apesar de ser muito importante teríamos que mudar algumas partes do festival, mas o festival iria acontecer na mesma, ou seja, não é um projeto que seja financiado a 100% por uma candidatura e que nos obrigue a fazer uma gestão precisa para esse projeto. Portanto, o festival decorre, há uma equipa que está montada durante o ano todo e o processo de gestão acaba por vir de alguma forma natural, obedecendo aos critérios. Há uma grande preocupação, principalmente nesta candidatura, na parte de programação, ou seja, há um trabalho contínuo de preocupação e de medir em termos de os filmes que vão sendo escolhidos, se estamos dentro dos parâmetros a que a candidatura nos obriga, principalmente. E depois tem todo um processo a posteriori de relatórios, que também é um processo bastante trabalhoso, porque a justificação de todas as metas que nos propusemos, se são cumpridas ou não. Esta linha de financiamento do Média são 60% de cofinanciamento. Portanto, significa que 40% do vosso projeto vocês têm que encontrar internamente. Esta questão é também uma limitação e é também uma dificuldade para muitos dos promotores que concorrem a projetos Europa Criativa ou outro programa europeu. No vosso caso, apesar de ser uma entidade bastante cimentada no panorama nacional, como é que resolvem a contrapartida nacional? Nós temos na contrapartida, apesar de ser esse cofinanciamento a 40%, na verdade é muito maior o cofinanciamento a nível do festival, porque o apoio do Média representa o nosso orçamento cerca de 12-13% do orçamento do festival. Portanto, nós temos formas, quer a nível de apoios que temos públicos ou privados, também a nível de receitas próprias e da bilheteira que nós fazemos, etc. Portanto, não é difícil chegar a este valor de cofinanciamento do projeto, porque a escala neste momento, nós também não estamos o projeto de financiamento do programa Mídia tem vários patamares. Nós estamos num patamar intermédio. Não é difícil para nós conseguir este cofinanciamento dentro do orçamento que nós montamos ao longo do ano para o projeto. Se fosse uma questão em que o festival só acontecesse por causa deste apoio, seria uma coisa muito mais complicada. Este apoio está inserido num conjunto de outros apoios, mas muito importante para a existência do festival, obviamente. Naturalmente. Também já referiste, era um tema que eu queria trazer para a nossa conversa, que tem a ver com esta nova geração dos projetos de cofinanciamento europeu, traz de forma muito evidente os chamados temas transversais, ou os cross-cutting issues, como é referido no regulamento. Tem a ver com o ambiente, com sustentabilidade, com alterações climáticas, com a igualdade, com a inclusão, com a democracia, enfim, toda uma fileira que tem a ver com as prioridades da União Europeia. Também tiveram que, de certa maneira, se adaptar a estes conteúdos, se calhar numa lógica diferente. O vosso festival, se calhar, caminhou por uma lógica sustentável na sua concepção, mas também apresenta este conceito no ponto de vista da programação. Queres-me falar um bocadinho sobre isto? Sim. Evidentemente, essa é uma das grandes preocupações do programa, deste programa europeu a nível da sustentabilidade e igualdade do género. A questão aqui para nós foi, por um lado, um motor para acelerar algumas mudanças, por outro lado, o festival tem essa consciência as candidaturas europeias obrigarem a esses critérios. Nós temos trabalhado a nível de igualdade de género e principalmente a nível de igualdade de género, a nível do festival, dos filmes que escolhemos, dos realizadores que são mostrados, do comitê de seleção, da equipa, e temos caminhado nesse sentido nos últimos anos e não nos colocou um problema, porque o festival em si já corresponde a esses critérios. Sempre espaço para melhorar, principalmente a nível da representatividade da sociedade nos comitês de seleção, por exemplo, essa alavanca para acelerar as mudanças vem também destes concursos na União Europeia, não só deste, mas também de outros projetos em que estamos envolvidos relativamente a redes de cinema europeu. A sustentabilidade, sim, direi que é desses pontos o que se calhar necessitamos de uma maior aceleração.
e passa muito. Nós temos aqui um problema da periferia onde estamos colocados, o país, Portugal, porque a nível europeu está a ser dado um grande foco em relação às viagens e nós estamos numa posição periférica sem acesso eficiente, rápido, que não seja o avião, a nível de transportes ou por carro ou por comboio. É muito difícil pessoas de França, Áustria, Alemanha chegarem a Portugal. Nós temos parcerias com muitos festivais europeus no centro da Europa e essas práticas são muito evidentes. As deslocações passaram, muitas delas, a serem feitas por comboio, deixaram de ser financiados voos. Nós fazemos parte de uma rede, que é a Rede Europeia de Curta-Metragem, que definiu um código de sustentabilidade, de que fazemos parte, em que, por exemplo, um dos critérios é viagens que possam ser feitas com tempo inferior a 8 horas por comboio ou por autocarro são privilegiadas em relação aos aviões. Aqui em Portugal não é possível. Não é? Nós para chegarmos daqui para lado nenhum. Só vamos a Madrid e com sorte a Barcelona. Já acontece alguns convidados espanhóis virem, ou com carros partilhados, ou de comboio, ou de autocarro, mas são só esses, o resto não é possível. O resto passa muito por critérios, uma desmaterialização dos materiais físicos, e nós temos caminhado nesse sentido, e é uma das recomendações da União Europeia. A comunicação digital adquiriu uma força muito maior. A questão da bilhética, o nosso objetivo é desmaterializar também mais a bilhética. Nós temos aqui um problema, porque não temos um sistema de bilheteira própria, depende das bilheteiras das salas, então não conseguimos ainda dar o passo para a desmaterialização completa dos bilhetes, mas passa por isso, pela parte de comunicação e depois por todo um tratamento de resíduos e de uma série de coisas isso sim, aí eu acho que temos ainda um caminho ainda grande para percorrer, mas que está a ser acelerado por causa também destes concursos. Sim, e curioso, porque quando este processo começou, no início, quando eu digo início é neste período de programação 2021-2027, apesar de ser uma exigência, não havia muito trabalho feito, e agora vou sentindo que cada vez mais há mais exemplos para nós podermos olhar. O próprio Desk Europa Criativa consagrou um espaço dedicado aos bons exemplos das práticas de sustentabilidade, não só no média, mas também na componente cultura. Portanto, eu acho que estamos, de facto, aqui a fazer um caminho a pouco e pouco. Antes de passar para uma coisa que me interessa muito, que é que tipo de mudanças isto provoca na vossa instituição, como é que, de certa maneira, se adaptaram a estas novas exigências, queria falar de um tema que eu acho sempre muito curioso e que por vezes é esquecido, que é a exigência que esta linha de financiamento tem, que é que o festival não se deve desenvolver apenas pontualmente naqueles 3, 4 dias de mais conhecimento público, mas sim ao longo de todo um ano, com várias atividades, com várias áreas de mediação. Fala-me um bocadinho disso. É um também dos pontos centrais, é este trabalho ao longo do ano que o festival tem e não estar concentrado naqueles 11 dias de festival. Nós temos várias coisas a acontecer ao longo do ano, vários projetos diferentes do festival, da associação, que estão dentro desta linha de financiamento. Por um lado, uma das missões e dos eixos fundamentais estruturais do festival é a formação de públicos. Nós temos, acho que somos um dos festivais europeus com uma forte, e pelas conversas que temos tido com muitos festivais, com uma presença muito forte do público juvenil e infantil e deste trabalho de formação de públicos. Nós temos cerca de 10 mil crianças que vão ao festival, mas ao longo do ano nós temos um trabalho com as escolas de dar conteúdos, quer seja através de plataformas online próprias do Hub, quer seja através de produção de materiais, de pequenas formações. Nós temos um projeto que decorre ao longo do ano em 2 escolas de Lisboa e 2 escolas do Porto, que se chama Eu Programa um Festival de Cinema, em que nós, os alunos destas 4 turmas e destas escolas, fazem um trabalho de programação de um festival, com um conjunto de formações que são dadas, como a nível estético, a nível artístico, a nível do que é programar um festival de cinema e uma secção. Portanto, nós entregamos filmes para eles verem,
que são discutidos ao longo do ano, há todo um processo de discurso crítico em relação aos filmes e depois resulta numa programação que é mostrada durante o festival. Portanto, todo este trabalho ao longo do ano dos alunos têm que ver os filmes, discutir os filmes em sala, escrever sobre os filmes, debater, refletir, apurar o sentido estético, é feito ao longo do ano e depois culmina com essa apresentação destes programas. São eles que escolhem, são eles que apresentam, são eles que escrevem sobre os filmes. Este é um dos processos. Outro eixo é o Cineclube, passa pela formação de públicos, mas mais virada para as escolas secundárias e universidades. Nós temos um conjunto de filmes em bolsa, uma bolsa de filmes, e fazemos um trabalho pedagógico dentro com as instituições de ensino, escolas, universidades. Levamos realizadores, produtores às escolas, para eles levamos os filmes para serem vistos. Há sessões de debate em relação do filme. Aqui é uma coisa muito mais temática de discutir temas e assuntos relevantes, e menos aquela parte estética do Festival do Programa Festival de Cinema, porque isso também é para mais pequeninos. E depois culmina também com a vinda depois ao festival durante os 11 dias, mas é um trabalho também feito ao longo do ano. Organizamos também o Festival Indie Júnior no Porto, que acontece no final de janeiro, um festival exclusivo, que é um braço do Indie Lisboa, é autónomo, mas é um festival apenas dedicado ao público infantil e juvenil, que decorre no Porto no final de janeiro. E depois temos também as extensões de descentralização das exibições de cinema. Nós trabalhamos durante 4 meses depois do festival, num período com várias cidades, cineclubes, autarquias, de mostrar alguns dos filmes que passaram no Indie Lisboa nesta perspectiva de descentralização. E vamos programando também vários ciclos temáticos ao longo do ano com outras entidades, a promoção também do workshop. Em Aljezur, nós fazemos, com a Câmara de Aljezur, por exemplo, fazemos um projeto de formação em cinema de animação, também com crianças, mas também para um público adulto, mais virado para o documentário. Portanto, há um conjunto de atividades ao longo do ano que o festival e que a associação fazem e que são importantes para este trabalho de divulgação do cinema europeu, que é o principal objetivo deste plano de financiamento. Na verdade é toda uma programação anual, não é? Sim. Que dá origem a um ciclo permanente de atividades. E é uma programação, obviamente que às vezes há uma programação, parte dessa programação nasce do próprio festival, que depois é estendida, mas há programação própria criada ao longo do ano nestas atividades todas que fazemos. Entrando agora um bocadinho na instituição em si, e é claro, basta te ouvir falar para perceber que isto tem um impacto muito grande na vossa vida, não é? Portanto, vocês têm que ter uma equipa sólida para responder a todos estes desafios. Mas a pergunta que eu te queria fazer é, no contexto da vossa instituição, como é que articulam esta questão do financiamento? O que têm chega? Estão sempre atentos a novas possibilidades? Têm rotinas de trabalho que explorem outros contextos? Como é que interiorizaram na vossa instituição todas estas rotinas, valências, programas, opções, responsabilidades? Nós temos, para fazer um contexto, nós temos uma equipa a tempo inteiro com contrato de trabalho de 12 pessoas na associação, que é bastante relevante no setor cultural em Portugal, cujo principal momento é o Festival de Cinema, mas depois faz todas estas atividades ao longo do ano. O financiamento, até porque a equipa é bastante pesada e estas atividades todas são muito grandes, estamos sempre à procura de fontes de financiamento e de programas de financiamento que nos possam ajudar até desenvolver novos projetos. Nós temos vários projetos na gaveta para desenvolver que estão à espera de possibilidade, porque o orçamento do festival é sempre um bocadinho curto, até porque não há um financiamento na maior parte das vezes plurianual. Nós estamos a falar de financiamentos anuais em que investimos um grande tempo, e agora não estou a falar só da parte do programa europeu. Felizmente agora na parte esta linha de apoio dos festivais individuais é há 2 anos, mas antigamente era há 1 ano. Portanto, todos os anos tínhamos de fazer uma candidatura também para a Câmara Municipal de Lisboa, para uma série de outros sítios. São candidaturas a 1 ano, o que envolve um desgaste muito grande.
até pela a estabilidade da estrutura das pessoas e também saber se podemos fazer o festival da próxima edição, porque já nos aconteceu e muitos outros colegas trabalharam, outros festivais, outros eventos, trabalhámos já na próxima edição sem sabermos se iríamos ter financiamento, com a candidatura feita, mas à espera de resultados. Portanto, isso é uma coisa de bastante angústia e de tentar menor estabilidade. Seria desejável não haver essa situação. Portanto, a ideia também passa muito por diversificação de apoios e de financiamento. Temos uma pessoa, não tínhamos antigamente, temos há uns anos, já há largos anos, mas que foi pensado também para isto, uma pessoa que trabalha na área de sponsoring do festival. Esta pessoa não está a tempo inteiro, tem uma avança, mas vai trabalhando ao longo do ano nesta procura, quer da parte de financiamento privado, público, etc. As candidaturas, nós não temos uma pessoa que faça as candidaturas, ou seja, uma pessoa na equipa que seja responsável só pela pesquisa e a fazer candidaturas, até porque nós temos, além do Festival em Lisboa, temos uma agência de cinema, que é Portugal Film, uma agência de distribuição de cinema português, que também padece destes outro tipo de concursos e apoio financeiro da União Europeia, dos mercados, e as candidaturas são feitas um pouco em modo pela equipa, muito centralizado na parte de direção. Nós somos 3 pessoas, muito centralizado na parte de direção, na escrita da candidatura, mas em que toda a equipa participa. E é um bocadinho a modo rotativo, responsável por cada uma das candidaturas vai mudando ao longo das calls, não é? Sim, também capacitam na totalidade exatamente. da equipa, Capacita, e depois também o objetivo é também que a nova candidatura não seja uma réplica, uma cópia da candidatura anterior. Outra visão, outro olhar. Haja outro olhar, hajam coisas novas, haja novos desafios que possam ser colocados também à União Europeia para avaliar, e funcionamos um bocadinho assim. Estamos muito concentrados atualmente no programa mídia, mas não temos tempo, não temos disponibilidade ainda. Há outros programas de apoio na vertente de cultura, de redes principalmente, de outras atividades que poderiam ser exploradas, mas nós agora também estamos dentro destas 2 redes europeias, que é a Rede Europeia de Curtas-Metragens, que passámos a fazer parte, já existia e passámos a fazer parte, e uma rede nova criada em que somos fundadores, que é a Smart 7, e que nos ocupam muito do tempo na parte de gestão, muito mais do que o festival. Não é muito mais, é o mesmo que o festival, só que o festival é o processo normal do evento. Estas redes são coisas novas, muito exigentes a nível de tempo, deadlines, e uma coisa implicam numa das redes com 7 parceiros, outra com 5 parceiros, e redes e plataforma, é isso? É das redes de plataforma, não sei se percebi-me, é o programa de redes europeias de cinema. Sim, existem 2 projetos que foram apoiados em que nós fazemos parte. Okay. Mas não é a de plataforma, é das redes de promoção europeia. Okay. E fomos apoiados em 2 projetos, concorremos a 2 projetos e fomos apoiados com outros festivais diferentes de cada um dos lados a esses projetos, e obrigam uma sincronização em que estamos a falar do festival individual de uma equipa que está permanente no mesmo escritório. Aqui estamos a falar de coordenação com 7 países diferentes de um lado, 5 do outro lado. Há obviamente pessoas diferentes a gerir estes projetos, mas obrigam uma maior disponibilidade de tempo e de recursos também para estes 2 projetos. Eu tenho sempre a ideia que quando o mal é começar, ou seja, quando a pessoa com a identidade entra num determinado projeto, quer seja ele Europa Criativa ou Erasmus ou outra coisa qualquer, e começa a constituir a sua rede, depois o difícil é não ter mais solicitações, ou fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que nós conseguimos fazer e a presença em projetos europeus. Sentes que o festival, tal como ele foi concebido inicialmente, vos abriu as portas a participar nessas redes europeias? Sim, essencialmente é isso, porque estas redes nascem a partir da existência deste festival individual, do Indie Lisboa, que se cimenta no panorama de festivais europeus. E todo este networking que falámos no início, é a partir daí que nós passamos a estar dentro do movimento das coisas, dos vários festivais que se organizam, e com quem vamos estabelecendo afinidades estéticas, objetivos, princípios. Não é? Recusou muitos?
recusamos algumas parcerias, sim. Não muitos, não diria. Até porque esta das redes na relação do mídia é um programa novo. Teve a sua primeira edição em 2022 e vai ser agora no final do ano vai abrir uma nova call. Até porque nós recebemos vários convites para fazer parte. Nós fazemos parte de duas redes. Direi que no total havia 4 ou 5 redes que poderíamos ter concorrido. Neste momento, em relação a este programa em particular, não há capacidade de expansão, porque estamos limitados pelo número de financiamento. Nós já atingimos o limite máximo de financiamento de redes que um festival pode estar incluído. Nós estamos em 2 e atingimos o limite. Mantendo estes 2, e a ideia é que estas 2 redes sejam renovadas, se assim também a União Europeia entender por causa do trabalho que está a ser desenvolvido, não haverá capacidade para fazer parte de uma outra rede nesta call em particular das redes europeias. A pergunta é um bocadinho abrangente, mas o que é que tu sentes que verdadeiramente ganham estando a associação presente neste contexto europeu? Muitas coisas diferentes. Se calhar vou aqui para esta nova rede que foi criada, por exemplo, a Smart 7, para referir uma coisa que é muito importante para nós, e que há uma falta, ou foi identificada uma falta disto, que é uma capacitação e formação para as pessoas que trabalham na área dos festivais de cinema nas suas várias vertentes, nos vários departamentos. Esta rede identificou essa lacuna, sim. E um dos objetivos é promover a formação, juntar think tank e promover formação dos departamentos dos festivais, ou seja, não tanto a nível da programação, que está a ser revertida no festival, mas mais de formação dos seus ativos, dos vários festivais, troca de experiências, de boas práticas, e convidar outros festivais que não fazem parte da rede para vários encontros ao longo do ano de formação, e convidar nestes eventos. O primeiro vai ser agora em dezembro na Polónia. Convidar pessoas das áreas. Este vai ser dedicado principalmente à parte da comunicação dos festivais e à parte de sponsoring também, de financiamento. Portanto, as pessoas dos vários festivais da rede e outros convidados e formadores das áreas vão estar para, em conjunto, promover a formação e a capacitação destas pessoas, porque há muita falta. O que eu sinto, por exemplo, que nós estamos a trabalhar num festival, tudo bem, não é? Mas não há assim muita... Vão havendo workshops ou cursos, há muita coisa relacionada com produção, mas a nível dessas áreas de festival, de comunicação, do próprio print traffic, de guest office, etc., há um trabalho corrente, empírico, vamos fazendo e no ano a seguir identificamos as coisas que mais foram feitas, mas há muita gente a fazer coisas de maneiras diferentes, e há esse conhecimento que nós temos a ganhar por estar nestas redes, que é aceder a esse conhecimento e partilhar o conhecimento das coisas boas que nós fazemos também. Portanto, essencialmente aprender, melhorar com estas redes permite-nos isso. Por outro lado, é a cimentação do festival como referência no panorama europeu. Dos festivais mundiais europeus, não era possível sem estar nestas redes e nestes apoios da União Europeia, porque há este todo de networking que nasce a partir daí, não é? A partir dos festivais que são apoiados pela União Europeia, há uma série de encontros, de circulação, etc., que coloca o festival como referência. E depois os braços, as coisas paralelas que vêm a partir daí são muito significativas. Acesso a mais filmes, o reconhecimento de escolas, de realizadores, institutos pela qualidade do festival, saberem que o festival existe, quererem mostrar o filme no festival, etc, etc. Portanto, os ganhos são sempre depois exponenciais em relação a isso. São de muitos lados e de muitas coisas diferentes. Boa. Obrigado. A razão pela qual eu te convidei é porque tu estás a corresponder exatamente àquilo que eu supunha que ias corresponder. Porquê? Porque de facto vocês são uma entidade muito cimentada neste panorama, e a mim e a nós, a Fundação GDA, ao fazermos este podcast, temos um pouco como esse objetivo, que é inspirar as pessoas que nos estão a ouvir e também desmistificar, não é? Isto afinal não é tão complicado como parece. Há de facto entidades que estão a trabalhar muito bem.
como é a vossa, e que estão a conseguir aproveitar estes financiamentos europeus. Olhando agora aqui um bocadinho para o setor, e era aí que eu queria chegar. Nós temos um setor cultural e criativo muito diverso, com instituições umas pequenas, outras grandes, outras médias. Por vezes eu falo com pessoas que têm até dificuldade em conceptualizar um projeto, não sabem bem definir as suas atividades ou os seus objetivos, são excelentes criadores, são excelentes artistas, mas depois há toda esta componente que dá trabalho e que é um pouco mais administrativa. Portanto, insistindo aqui no nosso objetivo é tentar com que as pessoas utilizem ao máximo os instrumentos europeus de financiamento e com este sponsoring que é dado pela Fundação GDA. Pergunta assim indireta: o que é que achas que nós podíamos fazer para caminhar neste sentido de fazer com que o setor cultural e criativo olhe mais para este financiamento europeu? Acho que há ainda um grande desconhecimento por parte, ou seja, estamos a falar de comunicação e divulgação, apesar de haver já canais muito próprios de comunicação e todos, não só, por exemplo, o teu newsletter, o blog que existe de divulgação, as pessoas com quem eu tenho falado, de áreas diferentes, não é? Não sabem bem a que call é que devem concorrer, não sabem que existem certos tipos de call, ainda, e isto imagino numa entidade como a nossa, que já está bem sedimentada e que tem um conhecimento sobre a área, dentro da equipa, da nossa própria equipa, há algumas calls específicas, por exemplo, da formação de público, que nós desconhecemos, quanto mais entidades estão a começar, ou com uma estrutura muito mais leve, muito mais temporária, ou part-time, etc. Há um trabalho de pesquisa que é necessário ser feito, que depende da própria entidade, mas é possível ainda, se calhar, divulgar um bocadinho melhor, canalizando candidaturas para determinadas áreas diferentes e estas ações de formação também, de conhecimento, que, por exemplo, o Creative Europe Desk de Portugal, com a Susana, eles fazem bastantes ações de formação e que são muito importantes. Eu também já participei em algumas, mas é possível chegar ainda a muito mais gente para terem conhecimento sobre essas coisas. Depois eu acho que há um bocadinho também a desmistificação nestas escolas da União Europeia, e nós já concorremos a várias, mas também a outras escolas como o EA Grants, ou mesmo, por exemplo, os PRRs, estivemos num outro projeto. Há uma, às vezes, de olhar só para a candidatura, porque é bastante extensa a literatura que existe no início da candidatura. É bastante explicativa, bastante extensa. Não sei se afasta pessoas com medo de uma candidatura que dá trabalho, mas eu não acho que seja assim nada de especial. Se a pessoa, isso é a maneira como nós concorremos, depois cada um há de concorrer de maneira diferente, como nós fazemos a call. As perguntas são muito objetivas e muito práticas. É possível ser muito prático, objetivo e pragmático na resposta. E a ideia que nós temos é que também estes financiamentos da União Europeia também querem isso, ou seja, não é preciso de grandes dissertações em áreas particulares, mas coisas muito objetivas, pragmáticas, práticas de execução, que possam ser, por um lado, bem avaliadas, porque se percebe o que é que a pessoa vai fazer e não fiquem perdidas ali numa ideia abstrata, e sejam também muito tangíveis e medíveis, possam ser medidas com ideias concretas. Portanto, acho que há também espaço para formação na elaboração de candidaturas. Eu não conheço os indicadores de quantas candidaturas são feitas e são rejeitadas a nível dos projetos portugueses ou de entidades portuguesas, mas seria também interessante saber isso, porque acho que há espaço para uma formação e transferência de conhecimento da forma como se podem preencher candidaturas à União Europeia. Eu acho que passa um bocadinho por isso, por divulgação, por formação também no preenchimento de candidaturas e um bocadinho olhar para uma candidatura à partida não de uma forma desmoralizante, porque muito do que lá está na call, na própria call, é mais simples do que parece à primeira vista. O que é pedido é mais simples do que parece à primeira vista. Nesse contexto e com base na tua experiência, o que é que dirias a quem vai começar nestas andanças dos fundos europeus? Como é que incentivarias alguém a avançar? Acho que
Acho que primeiro tem que identificar, procurar, ou seja, o tipo de área artística que estamos a concorrer e ler muito bem as candidaturas e não é só para ver alguma coisa que tenha uma palavra-chave que esteja de acordo com a nossa entidade ou instituição. Eu acho que é preciso ler primeiro muito bem para não estar também a perder tempo a fazer uma candidatura de algo que não é da nossa área ou da nossa dimensão, porque há regras específicas, às vezes há coisas que algumas entidades podem concorrer que outras não têm, ter um X de anos de atividade, ter um conjunto, etc. Um festival, por exemplo, um festival de cinema pequeno que esteja a começar, ainda não pode concorrer a algum tipo de apoio, portanto nem sequer vale a pena, ou seja, tem que ler bem se cumpre os critérios para não estar também a perder tempo. A Susana Costa Pereira é muito assertiva nisso, em algumas linhas de apoio, nestas formações que elas dão, é muito assertiva nisso, porque dependendo do tipo de entidade e projeto, nestas formações que ela dá, ela indica claramente se aquilo é viável ou não é viável para alguma entidade que faça essa pergunta. Depois é aquilo que eu tinha dito, eu acho que não vale a pena inventar muito, no sentido de tentar embrulhar o projeto num papel de presente diferente do que a própria candidatura é, porque é fácil desmontar, as pessoas que avaliam têm muita experiência nestas candidaturas, recebem muitas coisas parecidas, não que sejam parecidas, mas da mesma área, portanto, não esquecer que nós estamos a concorrer com uma série de outros eventos, festivais, associações da área, também estão a concorrer connosco. Portanto, eu não sou grande adepto desta tentar parecer melhor ou maior do que se realmente é, mas sim ser muito prático e pragmático na candidatura, de que seja muito fácil ler e perceber o projeto. Eu acho que isso é muito importante. E isso torna também a candidatura também mais fácil de fazer, não é? Não são precisos textos enormes, apesar de alguns campos até terem uma limitação, outros não têm. Acho que há essa assertividade que é preciso numa candidatura, pensar também em quem lê e se percebe bem, porque às vezes pode o projeto não ser apoiado por estar mal escrito ou estar muito abstrato, atabalhoado e não se perceber bem qual é que é a missão, e o projeto era espetacular e mesmo assim. Eu falo disto também porque eu tenho um outro lado, eu já fui consultor de DG Artes para alguns projetos, portanto há também na leitura de projetos, o que ajuda também na execução de projetos, e acho que é importante essa assertividade e pragmatismo na escrita do projeto e não tentar parecer aquilo que o projeto não é. Depois há duas vertentes aqui, ou há uma call e ou o nosso projeto se enquadra naquela call, ou nós podemos até pensar em alguma coisa nova para a call. Acho que os dois poderão eventualmente ser viáveis para corresponder, mas é preciso, é muito fácil perceber às vezes se aquele projeto é muito forçado para aquela linha de apoio. Portanto, eu diria que principalmente linhas de apoio que vão de encontro ao projeto que já existe. No caso do Indie Lisboa foi assim, não é? Esta linha de apoio existe, e nós quando concorremos já existia e tinha tudo a ver com o que nós estávamos a fazer. São linhas de apoio para festivais de cinema, não podia ser mais claro. Noutras coisas mais temáticas é mais complicado, mas acho que as pessoas têm que pensar bem quando querem concorrer a um determinado projeto em que não é a sua área, em pensar mesmo num projeto que seja válido e realista para aquela linha de apoio. Sim, isso é um excelente conselho, porque por vezes há uma tentação, e a expressão que eu vou utilizar não é muito bonita, que é correr atrás do dinheiro. Sim. E às vezes o correr atrás do dinheiro tem reflexos péssimos para as organizações, porque de repente ganhamos e ficamos a cargo de um conjunto de tarefas para as quais nem sequer estamos muito motivados. Exatamente. E isso ainda é pior do que o reflexo de não ter esse financiamento. Exatamente. Olha, Carlos, agradeço-te imenso ter estado connosco nesta conversa. Acho que cumprimos na íntegra os nossos objetivos, que é justamente motivar as pessoas a concorrer, dar a conhecer os projetos que estão aprovados no contexto nacional, no vosso caso no Indie Lisboa, mas também nas redes. Aliás, eu acho que somos bastante bons alunos no que toca aos festivais de cinema, estamos bastante bem representados no Europa Criativa. E é isto, olha, muito obrigado, foi um gosto ter-te aqui. Obrigado, Francisco, o prazer foi meu, obrigado. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores.
Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.